Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Estamos aqui para agradecer ao Senhor, estamos felizes porque estamos na casa do Pai. Que maravilha! Vocês cearam com a sua família, vocês tiveram um dia maravilhoso no Natal, né? Quem teve, né? Aleluia, poder estar com a família, poder estar ali na mesa para falar com Deus vivo, um Deus que se fez homem, que veio ao mundo, que nasceu. Sabemos que não foi nesse dia, sabemos que não foi dia 25 de dezembro, mas colocamos, né, para lembrarmos que Ele veio e que Ele nasceu, que Ele morreu por mim, por você, e hoje Ele está sentado à direita de nosso Deus Pai, né? Esse ano foi diferente para mim. Passei a ceia, eu, o marido e meu filho, no hospital. Enquanto eu estava ali olhando, eu vi algumas pessoas ceando, postando, e eu falei assim: Deus, o Senhor tem mistérios para cada vida, né? Enquanto uns estão alegrando, outros estão aqui, Senhor, mesmo na luta, na dificuldade, está bendizendo o teu santo e amado nome. E o que importa é a sua presença, Senhor. Na alegria ou na tristeza, o importante é a presença dele, né? Sem essa presença, nós podemos estar no castelo mais lindo, numa ceia cheia de banquete, das coisas mais maravilhosas. Se ele não estiver, não tem alegria, não tem prazer de estar ali, né? E aproveitando que vocês estão sobre os vossos pés, vamos estar abrindo a Bíblia, a nossa Bíblia de Jó. Hoje é o último domingo do ano. Hoje se passaram 362 dias que o Senhor te deu de vida. E nós estamos aqui porque estamos gratos. Infelizmente, quantas pessoas não puderam chegar até aqui, né? E eu e você tivemos esse privilégio de estarmos até aqui, servindo e amando um Deus fiel, um Deus maravilhoso, que do seu trono de glória contempla a mim e a você todos os dias. Amém? Encontraram Jó? Primeiro, vamos ler alguns versículos. E havia-se um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 8. E dizia o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Agora vamos ler capítulo 42. Passa nossas luzes aí, capítulo 42 de Jó. Versículo 5. E diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. E versículo 10 para terminar: o Senhor virou o cativeiro de Jó, e quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tantos em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Amém? Podeis assentar, inclina a sua cabeça que eu vou orar. Senhor Jesus, essa é a tua igreja, essa é a tua noiva, esse é o teu povo, Senhor. Fale conosco, Senhor, tudo aquilo que o teu coração deseja almejar nesse dia. Senhor, eu não conheço, Senhor, as dificuldades, eu não conheço, Senhor, o coração dos teus filhos, mas tu o conheces. E ele veio hoje aqui, Senhor, esse último domingo do ano de 2025. Este domingo, Senhor, este dia que o Senhor fez, nunca mais voltará.
Senhor, ao qual estamos aqui para prestar culto e adoração ao Senhor também, Senhor, nunca mais voltará. Por isso eu te peço que teu Espírito Santo, ao qual é bem-vindo, enxergar e já faz presente, possa manifestar no coração de cada um, Senhor, a gratidão, a fidelidade, o amor, Senhor, o cuidado que o Senhor teve por cada um, Senhor. Eles passaram por lutas, por adversidades, mas o Senhor sustentou até aqui. Por quê? Porque até aqui eles estão e as tuas mãos os guardam. Senhor, fale com ele através da tua palavra, porque ela é viva e sua palavra tem nome. A tua palavra se fez carne e ela está entre nós. É o teu filho Jesus. E essa palavra possa ser transformadora na vida deles, Pai. Porque, Pai, a tua palavra desde Gênesis e Apocalipse está centrada no único que é merecedor de honra e glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que eles possam sair daqui, Senhor Jesus, transformados, alimentados, curados, arrependidos. Porque ainda, Senhor, dá tempo, Pai, de muitas vidas ainda ser transformadas, casas ser transformadas, vidas ser transformadas, salvas. Senhor, porque o Senhor, por um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, Senhor. Então faça na vida deles ainda, Senhor, nesse dia. Faça na vida deles, Pai, a qual aqueles que com o coração sincero, Pai, abrir para Ti nessa noite. Te louvamos e te bendizemos, amado Pai. E te glorificamos e te exaltamos, meu Senhor Jesus. Através do teu Espírito que habita em nós, que convence da verdade, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ah, meu coração se alegra em meu Senhor e meu Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jó. Uma história todo mundo conhecida, né? Quem não conhece, até mesmo aqueles que não é convertido, não servem a Deus, sabem quem é Jó, né? A história de Jó. Jó é um homem que o Senhor deixou como exemplo. Muitos falam que ele foi um dos primeiros livros a ser escrito, né? E Jó, ele quer nos ensinar. E hoje eu vou falar sobre seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Porque assim não adianta começar. Adianta você começar e chegar até o fim. Muitos têm aquele ditado que fala assim: nadou, 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 nadou e morreu na praia, né? Todo mundo conhece esse ditado. Mas nós somos diferentes. Nós estamos caminhando por uma chegada triunfal em um reino celestial, a qual espera a mim e a você. Aqueles que permanecerem fiel ao Senhor Jesus entregará uma coroa de vitória. E Jó tem muito para nos ensinar. O versículo 1 a qual eu li começa descrevendo quem é Jó. Jó é um homem inteiro. Inteiro. A palavra inteiro significa uma pessoa inteira. Uma pessoa onde não há nenhum desvio de caráter em qualquer área, emocional, financeira, espiritual. Uma pessoa correta e íntegra. Sincero, verdadeiro, onde não há mentira nem engano. Um homem temente a Deus. O que é ser temente a Deus? É quando você for errar, é quando você for pecar, você não vai olhar assim, ó. Ele não vai olhar. Porque é capaz de você olhar assim e não ver ninguém e pecar. Quando a gente for fazer algo de errado, olha assim, ó. Aí, né? Tô te vendo. Ia pegar não, só pensei. Porque aí você não vai. Porque sabe que tem alguém te olhando e ó, registrando tudo que vive você. Para que um dia seremos julgados. Por isso, Jó, ele temia e obedecia a Deus. E ele não era simplesmente aquilo que ele mesmo falava: olha, eu sou crente, olha só como eu sou crente, sou uma mulher de Deus, virtuosa. Ele não
alguém com temor, obediência, a integridade de Jó. Eu não conheço. Mas este homem, com toda essa integridade, ele passou por uma prova. Ele passou. E quem dera eu e você? Quem dera eu e você? O que será de nós? O que será de nós? Se Deus não poupou, será que Deus nos pouparia? Se Deus não poupou Jesus, seu amado filho primogênito, que hoje não é mais, era unigênito, agora primogênito, não poupou, mas esmagou, Ele não vai me poupar. Ele não vai poupar você. Ele não vai poupar você, Deus. Não vai poupar vocês, jovens. Porque quanto mais o Senhor nos prova, Ele quer tirar de nós algo bom. Aí você fala assim, mas irmão, eu não sei se eu estou sendo provado ou estou sendo tentado. Eu te digo uma coisa: Deus não tenta ninguém. Se você está passando por uma tentação que é diferente de provação, não é o Deus. Cuidado, é o diabo. É Ele que está te tentando na sua fraqueza. E Ele conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Ele sabe muito melhor qual é a minha fraqueza do que eu mesmo. Ele tem lembranças do meu passado que eu esqueci, mas que Ele provocar em mim vai fazer eu pecar. Então, cuidado. Se você está passando por uma tentação que está te fazendo pecar abertamente, escondidamente, é o diabo, não é Deus. É o diabo que está ali. Então tem que vigiar, tem que pedir perdão, tem que reconhecer, tem que confessar, para que ele possa perder a legalidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas então Deus provou Jó. E Deus prova para mostrar para nós aonde está o nosso coração. Ele nos prova para nos transformarmos e sermos melhores, para dar testemunho da glória de Deus. Então, quando você estiver passando por uma provação que Deus está te dando, te fez entrar, não murmure. Só siga em frente, seja fiel. Seja fiel, porque o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E assim como o Jó final vai ser, vai ser duro, vai ser difícil. Você vai chorar, quem sabe vai ter até perdas. Você vai perguntar, meu Deus, mas por quê? Quem de vocês foi provado esse ano? Que lutas vocês passaram? Que dificuldades vocês viveram esse ano? Que vocês falaram, Senhor, mas por quê? Estou sendo fiel. Mas é uma enfermidade, Senhor. Estou sendo fiel, Senhor. Mas eles estão vendo meus filhos se afastarem do seu caminho. Estou sendo fiel, parece que as coisas não prosperam, Senhor.
teu filho, que eu entrego a ti. Aí Deus falou assim: prepara, que é isso? O propósito maior está acima de você. Eu preciso de um sacerdote fiel. E Deus é tão bom que ela ainda teve mais filhos. Não sei se foi 5, falei depois, acho que foi 5 filhos. Porque Deus precisava de Samuel. E Samuel só estaria pronto quando ela tivesse aprovado. Então não fique triste. Só prepara o seu coração. Fala: Senhor, essa prova é para eu mudar. Então me ajude. Porque o meu milagre vai chegar. Essa aprovação é para a vitória. Então às vezes é eu que estou impedindo. Às vezes Deus quer mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Mas você precisa estar no centro da vontade. E quando você está no centro da vontade de Deus, você é aprovado. Tem quantas a gente vê filhos longe dos pais, casamento sendo destruídos, e Deus, ali às vezes ama o filho, começa aquela aprovação, aquela luta, e Deus está querendo: olhe para mim, eu quero mudar o seu coração para me chegar aos teus filhos, eu quero mudar o seu coração para me alcançar o seu esposo, olha, eu quero alcançar o seu coração para que os seus negócios prosperem, olha, eu quero chegar no teu coração para mudar situações na sua família, e o Senhor só quer chegar em seu coração, mudar você. Aleluia. E a gente fica brigando com Deus por causa das provações. Mas Jó, ele foi fiel. A palavra diz que Jó, ele não murmurou. Ele não murmurou. Quantas vezes a gente murmura diante da aprovação de Deus? Reclamamos, blasfemamos, queremos até desistir. Jó jamais pensou em desistir. Até a sua mulher com a sugestão: fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre, moço. Mas ele não. Tu falas com uma louca, mulher. Deus me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é eu e você para enterrar 10 filhos, perder tudo que você tem financeiramente, ficar pobre de marredeci, uma enfermidade ao qual você tem que estar descascando com o tempo, perder tudo que você tem e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Qualquer lutinha, qualquer desavença, qualquer briguinha com um amigo, qualquer briguinha com qualquer briga com o esposo, qualquer coisinha, qualquer olhar que o pastor não dá, qualquer falta de atenção que o colega não deu na igreja ou o irmão, a gente quer desistir. Qualquer coisinha a gente fala: não, vou para a igreja não. Aquela palavra não deu demais, aquela palavra parece que foi para mim. Não, qualquer coisa. Por tão pouca coisa a gente quer desistir. Mas só nos ensina a ser fiel. A Bíblia fala que ele amaldiçoou o seu nascimento, o dia que nasceu. Ele questionou o sofrimento, ele questionou: Deus, por que o Senhor me permitiu sofrer? Pois eu sou um homem que tem meu Senhor. Ele expressou sua profunda dor. Ele chorou, ele suspirou, ele lamentou as condições, as misérias e as perdas. Sim, podemos questionar a Deus. Podemos perguntar ao Senhor: mas Deus, por quê? Deus, ele é Pai. Ele sabe as nossas fraquezas e nossas dores. Você pode estar passando por uma luta e perguntando: Senhor, mas por que esse ano de 2025, Senhor? Os sonhos ao qual eu apresentei para o Senhor e nada aconteceu. O que eu fiz? Onde eu errei? Me mostra. Senhor, porque eu tive aquela perda, Senhor. Senhor, porque até hoje meus familiares não se converteu. Pai, porque o meu marido não se converteu. Pai, porque os meus filhos ainda não estão na sua presença. Pai, por quê? Pai, porque o meu negócio não prosperou financeiramente assim como eu queria. Pai, porque eu não alcancei a vida espiritual qual eu desejava.
atribuir a ele maldade ou rebeldia contra a sua soberania e justiça. Isso é pecado. Quando atribuímos ao Senhor a maldade, Senhor, eu estou assim porque o Senhor quis, o Senhor fecha as portas, o Senhor já não me vê mais como filha. Que Deus é esse que não me ama? Aleluia. Que Deus é esse que me vê sofrendo? Olha a luta que eu estou passando. Que Deus é esse que eu oro, Senhor? Você não está me vendo, não? Olha o que eu faço para o Senhor, e meu marido não se converte, e murmura, e fala, e rebriga. Isso é murmurar. E foi o que o povo de Israel fez. O povo, quando saiu do Egito, começou a blasfemar de Deus. Que Deus é esse que nos trouxe para morrer aqui nesse deserto, onde está o mar e o exército de Faraó para nos matar, e nós estamos aqui todos para morrer? Que Deus é esse? Mas antes de ter deixado nós lá, não era isso que o povo de Israel blasfemava de Deus? Não era esse que, quando Deus manda os 12 espias e vem 10 faraós, nós vamos morrer? Deus nos tirou do Egito para morrer na mão desse gigante? Somos como gafanhotos nos olhares dele? Dizendo então o quê? Que Deus não é poderoso, tirando a soberania de Deus. E com isso Deus nos castigou, porque Deus odeia isso. Deus odeia questionar o seu poder. Até bezerros de ouro eles fizeram. E quantas vezes nas nossas murmurações colocamos deuses? Não. Eu oro, Deus não faz nada, eu vou desistir. Eu oro, quase que nada acontece. Eu vou pedir fulano de tal parar comigo, porque ela assim, se ela orar e pôr a mão na minha cabeça, eu vou sentar. Se ela orar e fazer, gente, nós como povo de Deus temos uma idolatria por pessoas. Gente, é Deus que faz. Fulano nem cigano é mais poderoso do que Jesus não. A sua oração tem poder. Nem a mão de fulano, nem a mão de cicrano que tem poder, não. Quem tem poder é Jesus. Quando você atribui a alguém o poder para fazer algo, você já idolatra. Quantas vezes a gente vê que quando vê alguém diferente, para missionar alguém, a igreja enche. Enche. Como se aquela mulher tivesse poder algum. Poder tem o nome do Senhor Jesus. Qualquer pessoa pode operar, qualquer pessoa pode fazer, mas quando a gente atribui a alguém o poder, a gente já coloca como idolatria. Nós temos que parar com isso. Você vai parar para isso. Nós temos que parar com isso, de idolatrar pessoas. Só acontece se você entrar. Porque muitas vezes o nosso pastor vai viajar, as pessoas não não, pastor não está lá, não, pastor não está lá, não. Vocês estão idolatrando mesmo. Se você vem na igreja porque o pastor e a pastora está aqui, eles te tornam Deus para você. Cuidado. Porque você vem na igreja porque quem está aqui é o Deus Todo-Poderoso. Você vem na igreja porque eu vou lá porque Jesus está lá. A casa dele é lá. Eu venho aqui por causa de Jesus. Porque como igreja estamos adorando o mesmo Deus. Agora se você vem aqui, porque pastor, porque fulano vai. Idolatria. Nós temos que parar com isso. Temos que parar com isso. Aleluia. Somos conhecedores da palavra de Deus. E depois tem pessoas que pensam que porque ser crente vai para o céu, não vai, não. Nós temos que mudar essa mentalidade aí nesse ano, para que chegar em 2026 nós venhamos com a mente transformada, porque Deus ama eu e você e quer salvar todos nós. Mas temos que tirar essa idolatria do nosso coração. Como assim aqueles homens fizeram, aquele povo de Israel fez? Não, Moisés não está aqui. Vamos fazer então Deus. Vamos fazer um bezerro aqui para representar o poder e a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquele povo mudou. Eu falei sobre Daniel Lucas, que nós passamos por Natal. Está terminando,
Ele teve que bater duas adrenalina. E eu lembro que quando o Fábio veio, nós saímos correndo lá do lado e fomos trazer ele para o hospital. O bendito pneu furou. E nós escutamos o barulho, nós assim, o pneu furou. Nossa, o pneu furou, não sei qual será que o pneu furou. Ele parou em uma ação lá na minha curva. Eu olhei, o pneu furou. E eu, bora, vamos trocar. Ele já foi lá tirar, ele vai ajudar. A porta lá no parafuso, né? Espanou, não rodava. E eu já desesperei. E aí Daniel dá, sai do filho do carro, fica aqui na sua, todo empolgado, né? Fechado. Aí veio o homem ali, oh Deus, obrigado, Senhor. Todas as coisas cooperam para o seu bem, Senhor, vem hoje. Aí eu pensei que tá mãe é assim, né? Mãe desesperada. Não tá vindo, mas não tá. Isso quer uma coisa. E oh Deus, obrigado, Senhor, pela sua hora. Aí eu juro que meu marido não quer dormir, o Senhor me dá. Aí eu comecei a ver um carro, eu gritei, cara, cadê da carona aqui pro meu filho? Nós precisamos levar ao hospital, a mulher nos mãos, vai deixar, vai. Pois é, entrando nesse carro, nos mãos. Não estava bebo lá, só Jesus na casa, mas Deus usou. Imagine se eu tivesse vacinado. Imagine se eu tivesse reclamado porque o pneu ficou. A gente levando meu filho para o hospital na correria. Eu fui dar rodeio, eu falei, não, filho, nós vamos comer com bem, vem aqui, vai dar certo. A gente tem que entender que diante da dificuldade, não. Dá glória a Deus, porque Deus vai enviar o socorro. Ele vai enviar o socorro com presente, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Outra coisa que o Senhor nos ensina sobre não murmurar, Aleluia. sermos fiel. Sua fidelidade a Deus traz bênçãos. Em Deuteronômio capítulo 28 fala que as bênçãos do Senhor correm atrás. Se você é fiel ao Senhor, as bênçãos correrão atrás de você. Jó, ele foi fiel, ele foi recompensado duplamente, honramente o Senhor honrou. Ele foi ganhado tudo em dobro, porque ele foi fiel. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Eu quero te dizer, irmãos, seja fiel ao Senhor. Não importa a aprovação que eles fazem você passar. Esse ano, se você murmurou, peça perdão ao Senhor. O Senhor me perdoa. Talvez eu fui reprovada, Senhor, mas me dá a oportunidade
dia. Os amigos, perdeu os amigos. Como é ruim a gente ter alguém que confia, que é como um irmão, em um momento de dor, de abraçar, de falar, às vezes, tentar suas mãos, é aquele que vai te criticar e falar, você está perfeito. Os amigos dele falaram isso, perfeito, você pecou, por isso que você está passando por isso. Foi isso que os amigos de Jó fez. E ele perdeu os amigos. Ele perdeu o casamento, estava, não perdeu, porque eu creio que não se parou, mas a mulher, no momento de acolher, não vai falar, não, meu marido, que Deus vai nos honrar. Não vamos ser se Deus morre, que mulher doida, louca. Ela não era sábia, viu? Ela não era mulher provérbios dele. E ela disse, chegava, não, meu marido, essa luta aí vai passar. Essa luta, eu lembro quando o Fábio me trouxe para cá, ele sempre faz esse testemunho, não para minha glória, mas para a glória dele, porque Deus me mudou. E eu vivia muito bem lá em Vitória financeiramente, tinha condições muito boas. E ele me trouxe para cá. E eu lembro que ele estava trabalhando em Minasul, não foi mesmo? Foi em Minasul? A Henrique Ferreira da Silva. Foi em Minasul, presta atenção no foto. Foi em Minasul, foi naquela época da dificuldade financeira? Você estava em Minasul, né? Tá. Foi em Minasul. Ele estava fazendo estágio em Minasul e as coisas ficou difíceis lá em casa. E ele falou para mim assim, deixa eu lembrar as palavras que ele falou. Água, energia cortada. E eu estava trabalhando lavando o chão de um hotel. Mas sim, eu que era gerente, vim para cá para trabalhar para lavar o banheiro. Olha só, maravilha. Estava lavando o banheiro de um hotel e ele falou assim, eu não te trouxe, eu não tirei da sua vida para você passar essa dificuldade que você está passando, não. Se você quiser voltar, hoje mesmo arrumo suas coisas e te levo. E eu falei assim, nós vamos vencer juntos. Vamos estar juntos. Foi porque eu entendi que a luta que estávamos passando naquele tempo era temporária. Eu não era mulher, eu nunca fui mulher descorada, eu sou mulher trabalhadora, que sempre quis conquistar tudo, porque eu acredito que a gente começa degrau por degrau, a gente nunca começa de cima, quem começa de grande é longe. E hoje nós vamos lutar, e hoje nós temos bens, porque o Senhor nos deu, porque juntos decidimos que a luta que estava passando naquele momento não ia nos derrubar financeiramente. E aquela mulher deveria ter acolhido o marido, mas não. Olha, isso foi. Então ele passou por essa dificuldade financeiramente, perdeu os seus 10 filhos. Misericórdia, quem enterra 10 filhos hoje em dia, meu Deus, sangue do cordeiro. Que luta, que dor. A gente perde um, a gente fica louco, mas a gente perder tudo de uma vez. Mas Deus, mesmo Jó, nessas 5 anos da vida dele, onde ele sofreu, onde ele passou as maiores dores que ele tinha, que talvez eu e você não nos passamos, talvez você passou na área financeira, mas não passou na saúde, talvez você não passou financeiramente, mas passou na saúde, às vezes você não passou no casamento, mas passou com os filhos, por briga, por ele ter saído de casa, às vezes ele passou por uma coisa, mas passou por outra, e Jó passou por essas 5 áreas da vida dele, e ele permaneceu fiel. E eu quero te dizer agora, que Deus restaurou as 5 áreas da vida dele. Financeiramente ele já era rico, ele ficou tri-rico, não sei se ele disse tri-rico, mas ficou tri-rico, 2 vezes mais rico. Deus trouxe a saúde dele perfeita, acho que estava com uma perninha de bebê jovem, viveu mais 140 anos, olha que maravilha. Os amigos dele foi restaurado, reconheceu que ele era um íntegro, até porque Deus falou, olha, se você não for lá e orar por Jó, eu te mato, porque Jó é mais íntegro do que você. Os amigos dele foi reconhecer que Jó era íntegro. O casamento, Deus restaurou o casamento de Jó. A mulher dele deu 10 filhos, deve ter restaurado, né? Para ter 10 filhos, não? Deve ter restaurado bem restaurado. Então deu de novo os 10 filhos. E por que ele não deu, né, o dobro? Os 10 filhos. Ele deu dado 20. Porque 10 ele não perdeu. 10 o Senhor levou. E ele sabia que um dia viria seus filhos lá na glória. Os 10 que deu mais 10, 20. Ou seja, tudo Deus dá em dobro. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero dizer, igreja, continue perseverando. Vou terminar logo, mas depois que eu falo demais. Então eu quero dizer para você, igreja, continue firme, perseverante, buscando o Senhor, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios
Então isso aqui, ó, estamos passando, é uma leve e momentânea tribulação. Isso vai passar e nós vamos viver a glória do Senhor. Então por isso permaneça firmes, permaneça buscando o Senhor. Jesus, Ele veio para nos salvar e hoje estamos aqui agora para a honra dEle, para a glória dEle, para buscar o Seu Espírito Santo todos os dias. Então eu te falo, igreja, não blasfeme, não murmure, não reclame diante da tua provação, diante do que você pode estar passando na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, o que for. Não permaneça fiel até o fim. Te darei a coroa da vida, Senhor. Amém?